Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar com os irmãos e nesta noite, neste culto, com um departamento de evangelismo. Os irmãos que trabalham evangelizando, eles têm esse culto uma vez por mês, e aqui nós procuramos, nesses cultos, tratarmos da questão da evangelização, missão prioritária da igreja, evangelização e missões. Eu tenho dito aos irmãos, e os irmãos devem recordar, há alguns dias eu disse isso pelo menos 2 vezes, que nós temos 3 grandes objetivos na condição de igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles, glorificar a Deus. O segundo, meus irmãos, sermos edificados internamente. E depois, como resultado da nossa edificação, sairmos para fora na evangelização e nas missões. É a igreja funcionando fora do templo, ou seja, fora das 4 paredes. Até porque, meus amados e queridos irmãos, na verdade o Senhor Jesus Cristo mandou a igreja ir em busca dos perdidos, em busca das almas. A ordem de Jesus é esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porém, os irmãos devem perceber que já hoje, no contexto geral, já não há hoje mais tanta força para a área da evangelização. Os irmãos que são crentes há alguns anos, experiências dentro da obra do Senhor nosso Deus, hão de convir comigo que houve uma época que toda a igreja evangelizava, todos os irmãos evangelizavam. Todos entendiam que esta tarefa era prioritária e continua sendo prioritária. Todos tinham amor pelas almas. Todos desejavam que seus vizinhos fossem salvos, desejavam que seus parentes fossem salvos, desejavam que as pessoas do bairro fossem salvos, também da cidade, e assim, meus irmãos, consequentemente, o país e todo o globo terrestre. Mas em consequência de estarmos vivendo o tempo do fim, os dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos enfrentado uma onda de frieza espiritual. E isso, de certa forma, tem refletido na vida da igreja no sentido geral. Na verdade, há muitos que querem, são conscientes que precisam evangelizar, mas não estão tendo força para se levantarem e para evangelizar. Ou seja, meus irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo gostaria de ter as nossas vidas dispostas a servi-lo dentro das nossas ruas, das ruas em que moramos. O Senhor Jesus Cristo, não há sombra de dúvida, que Ele gostaria de termos a seu serviço dentro dos setores, dos segmentos da sociedade onde nós estivermos inseridos, os que estudam nas faculdades, nas universidades, e assim, meus amados, os que trabalham nos seus postos de trabalho, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, respeitando o que é estabelecido pela empresa, não trazendo escândalo, mas não perdendo também oportunidade para dizer ao ser humano que Jesus Cristo ama, e prova disso, Ele veio a esta terra e morreu pelos seus pecados. Nós somos provas de que Jesus Cristo salva, porque nós somos salvos dos nossos pecados. Nós temos plena convicção
que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos justificou dos nossos pecados. E, com consequência desta justificação, nós hoje temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos alegres em meio a este mundo de tristeza. Vivemos em paz em meio à intranquilidade, às turbulências existentes neste mundo. Vivemos seguros porque sabemos, meus irmãos, que ainda que o mundo não ofereça isto para nós, nós estamos guardados debaixo das mãos do Senhor nosso Deus. É Ele quem cuida de nós, é Ele, meus amados irmãos, quem sustenta as nossas vidas constantemente. Portanto, meus irmãos, a igreja do passado, ao sentir esses privilégios, experimentar esses aspectos gloriosos de sua salvação, eles não ficavam com essas coisas só para eles. Eles tinham o propósito de levar também essas coisas para as demais pessoas. E isso resultou num crescimento vertiginoso da igreja do Senhor Jesus, onde de fato a igreja partiu para a área da evangelização. Na verdade, uma igreja que não tinha tantas possibilidades como nós, não tinha tanto recursos como nós, as pessoas não tinham tantas informações como nós, e é claro que naquela época também os desafios não eram os mesmos nossos, mas a verdade é que eles cumpriram com o papel deles. Passou-se aquela geração e parece que muito pouco nós aprendemos com eles no que diz respeito ao fervor espiritual. Aliás, meus amados e queridos irmãos, nós oramos sempre para que Deus nos dê um despertamento espiritual, um avivamento. E avivamento, meus irmãos, o que prova que realmente existe avivamento é salvação de almas. E nenhuma alma pode ser salva se ela não for levada a Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que se com a boca o homem, ou ser humano, confessar a Jesus, Romanos 10:9, confessar a Jesus, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então ele será salvo. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Portanto, meus amados e queridos irmãos, em um conjunto, há muito para eu fazer, há muito para você fazer, há muito para nós fazer. É verdade que parece que se o nosso dia tivesse 72 horas, não seria o suficiente para nós correspondermos com aquilo que precisamos corresponder, com o que é esperado de nós durante o dia. Quando nós menos observamos, passou-se o dia e parece que nada fizemos. Parece que perdemos todo o período do dia, não conseguimos fazer nada. Mas quero lembrar os irmãos que os crentes do passado enfrentaram momentos até piores do que os nossos, porque na grande maioria hoje nós temos meios de locomoção com maior facilidade do que eles. Nós temos, meus irmãos amados, meio de comunicação com mais acessibilidade do que os nossos irmãos no passado tinham. As irmãs, meus amados, elas trabalhavam muito mais do que as irmãs que trabalham hoje. Os homens enfrentavam trabalhos muito mais pesados do que os trabalhos que nós enfrentamos hoje. Mas ainda assim, com a chama do Espírito Santo acesas em seus corações, eles partiam para o campo de trabalho, convictamente de que não há outro caminho, que só Jesus Cristo pode salvar o homem dos seus pecados. Eles ousavam pregar a palavra de Deus com ousadia, por vezes falando até errado, mas transmitindo a todos uma convicção extraordinária. E esta convicção fazia com que muitos entendessem que aquele homem e que aquela mulher estava falando a verdade a respeito da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós buscamos avivamento, despertamento espiritual, nós precisamos entender que, por vezes, o avivamento não é aquilo que nós entendemos na nossa cabeça.
porque o verdadeiro avivamento é aquele, meus amados irmãos, onde almas estão sendo salvas, libertas pelo poder do Evangelho, onde vidas estão sendo transformadas, pessoas oprimidas pelo diabo libertas, pessoas viciadas estão sendo também libertas do jugo do pecado e do jugo de Satanás. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse contexto do fim, ela precisa redobrar o esforço no ensino da palavra de Deus, na pregação do Evangelho, no testemunho da vida pessoal, na oração, meus amados irmãos, tornar-se mais dinâmica para anunciar que Jesus Cristo virá. Ele está vindo aí, e aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador de suas vidas, segui-lo até aquele grande dia, por certo deixarão esta terra, irão estar com o Senhor da eternidade para todo sempre. Mas infelizes daqueles que ouvirem a palavra de Deus e a desprezar em seu coração. Todavia, meu irmão, conscientes do que o Evangelho é, do que ele fez na nossa vida, glória a Deus, e do que aleluia, ele pode fazer na vida do ser humano, ousemos pregar a palavra de Deus com confiança. Ousemos dizer ao homem, ainda que abusem de nós, mas ousemos dizer ao ser humano que só Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo pode levar-nos ao céu de glória. Jesus nos afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o meio para a nossa salvação. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. E glória seja para sempre dada ao seu nome, que vive e que reina para todo sempre. Deus é fiel. Então, meus irmãos, na palavra desta noite, quando o irmão Israel pediu-me que falasse aqui rapidamente, eu gostaria de analisar com os irmãos os versículos 51 ao versículo de número 56, esta passagem bíblica de um dos momentos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que esta parte da Bíblia, ela é conhecida pelos irmãos, somente Lucas a registra desta maneira, é uma particularidade. E existem coisas aqui no meu entendimento que chama a minha atenção e que pode também contribuir para a minha edificação espiritual, porque os irmãos sabem, queridos, que o Senhor Jesus Cristo aqui, segundo a Bíblia, ele está indo para Jerusalém. E a Bíblia começa a nos dizer, palavras de Lucas, no versículo 51, que completando-se os dias para a assunção de Jesus Cristo, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus, meus amados irmãos, ele está subindo para Jerusalém. É propósito de Jesus Cristo chegar a Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo quer chegar a Jerusalém para cumprir com a determinação do seu Pai. Ele está subindo a Jerusalém para que as Escrituras se cumpram a seu respeito. Ele está subindo a Jerusalém para cumprir com a vontade de Deus. Ele está subindo a Jerusalém para fazer aquilo que o Pai o incumbiu de fazer. Portanto, meus irmãos, se nós observarmos, este contexto vai nos mostrar que este momento é um momento desafiador para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um momento fácil, porque eu preciso sempre entender que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele humanizou, tornou-se, portanto, Deus encarnado. E nós vamos observar que na missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo cumpre como homem para salvar-nos dos nossos pecados. A Bíblia, portanto, nos diz, meus amados e queridos irmãos, a respeito deste momento. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo no aspecto homem,
ser humano, você perceberá que o Senhor Jesus Cristo sofria como nós sofremos. O Senhor Jesus Cristo enfrentava momentos terríveis como nós também enfrentamos. O Senhor Jesus Cristo cansava, ele tinha sede. O Senhor Jesus Cristo tinha fome. O Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, ele sentia também momentos de dificuldades e de adversidades. Isso custou para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chama-me a atenção no versículo 51, porque quando a Bíblia fala a respeito de estar completando os dias para Jesus morrer, os irmãos observem, está na sua Bíblia, que a Bíblia não está dizendo para nós, e completando-se os dias para a sua morte, mas a Bíblia é enfática. Lucas é categórico, ele é coloquial. Lucas, meus amados e queridos irmãos, ele faz a questão de dizer que completando-se os dias para a assunção de Jesus Cristo, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Significa com isso, a Bíblia está mostrando para nós, é o que Lucas compreendeu em relação ao que minuciosamente ele procurou informar, para passar esta informação para os demais, para escrever este evangelho. A Bíblia diz que ele fez isso de forma cuidadosa. Ele procurou saber toda a veracidade. E, por certo, a compreensão de Lucas é que neste momento, neste contexto do Senhor Jesus Cristo, Jesus não estava subindo para Jerusalém cabisbaixo. Jesus não estava subindo para Jerusalém como alguém esgotado. Jesus não estava subindo para Jerusalém como alguém estressado. Jesus não estava subindo para Jerusalém desanimado. Jesus não estava subindo para Jerusalém tentando buscar oportunidade para ocultar-se do seu Pai e não cumprir a vontade do Pai. É exatamente por isso que Lucas não registra que completando os dias para a morte de Jesus, mas ele diz completando-se os dias para a assunção de Jesus, porque a assunção era depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando Lucas está dizendo que Jesus, completando os dias da sua assunção, Jesus, a Bíblia quer nos dizer que Jesus estava olhando além da cruz. Jesus estava olhando para o seu retorno para a glória, para o seu retorno para o Pai, vencendo a morte, sabendo que vai ser crucificado, vai ser oferecido por nós, ele será entregue na mão dos pecadores. Ele tem plena consciência. Não fora poucas as vezes que Jesus advertiu os seus, dizendo que era mister que ele fosse entregue na mão dos pecadores, e eles o condenariam, ele seria levado à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, se ergueria de entre os mortos. Glória seja dada ao santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha-me Lucas dizer que está chegando o momento, está chegando a hora da assunção de Jerusalém, de Jesus Cristo. E então Lucas vai dizer dessa forma, porque ele está incluindo aqui a cruz, ele está incluindo, meus irmãos, a crucificação, a morte, a ressurreição, os 40 dias de Jesus com seus discípulos e a sua volta gloriosa. Bendito seja Deus, como um conquistador, como o leão da tribo de Judá. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão e vivo está para Deus sempre. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Eu aprendo, meus amados e queridos irmãos, aqui que precisamos olhar como nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos deixar de focar nas nossas dificuldades, nas nossas limitações,
nos embates que nós temos que enfrentar, os quais não são poucos. A vida para nós é dura, existem momentos que nos custam demais, mas nós focamos muito nas nossas adversidades, nós focamos muito na nossa enfermidade, nós focamos muito, meus amados irmãos, no fim da nossa existência, e esquecemos que estamos vivos e que esta vida precisa ser vivida de forma intensa, principalmente a serviço do reino do Senhor Jesus Cristo. Para isso Ele nos salvou. Glórias a Jesus, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que nós precisamos focar na esperança que nós temos, nós precisamos focar na promessa que nos foi dada. Jesus nos afirmou no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 1: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus para nós. Precisamos olhar além das circunstâncias, precisamos olhar além das barreiras. Glória a Deus! Aleluia! Precisamos olhar além das nossas limitações. Nós precisamos olhar além das nossas dificuldades. Nós precisamos olhar para a promessa de Jesus. Nós precisamos olhar para a segurança que há na pessoa de Jesus Cristo para nos conduzir ao céu de glória. Nós precisamos olhar além das nossas dificuldades. Queira Deus que eu assuma isto nesta noite. Ajude-me, Deus, para viver assim. Ajude, Deus, a cada um de nós para termos esta convicção, para olharmos além dos nossos problemas, para não nos abatermos ante as perseguições, para não pararmos ante as dificuldades que aparecem, as perseguições, mas para prosseguirmos, meus amados irmãos, porque é uma promessa de Deus e Ele não falhará, porque Ele prometeu e Ele cumprirá a sua promessa. A Bíblia nos diz na primeira carta de Coríntios capítulo 1, que de Deus todas as promessas têm por Ele o sim e por Ele o amém. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Deus prometeu, Ele cumprirá. Deus falou, não falhará. Deus disse que vai te ajudar. Você está sendo ajudado. Esforça-te nesta noite. Levanta os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Deixa de olhar um pouco para as circunstâncias, para as adversidades, mas olhe além pela fé. Em nome de Jesus Cristo, lembre-te da promessa que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Jesus está olhando para o seu retorno. A Bíblia está dizendo que Jesus está focado no cumprimento da sua missão. Ou seja, Jesus está focado no cumprimento do seu dever. Jesus está focado, meus amados irmãos, em que vai morrer, é verdade, mas Ele está certo que vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele está certo que ficará com os discípulos 40 dias, mas Ele está certo que ao fim desses 40 dias Ele será assunto ao céu e os portais eternos se abrirão para receber aquele que veio a esta terra para salvar o homem dos seus pecados. E Ele chegará lá dizendo: eu cumpri o que tu me deste a fazer. O homem tem a oportunidade de salvação. O homem já não precisa ser escravo do pecado. O homem já tem a oportunidade de viver em paz com o Senhor meu Pai, porque eu fui lá e peguei na mão dele e reconciliei ele com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia segue dizendo que, portanto, agora um novo caminho foi aberto. Aleluia. O véu do templo rasgou
e agora um novo e vivo caminho através do sangue e da morte de Jesus Cristo, para termos acesso à presença do nosso grande Deus. Entremos em sua presença nesta noite, nos gloriemos hoje pela vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peçamos a Deus que alegre o nosso coração, que renove as nossas forças e que nos dê graça para assim fazermos, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que é nesse contexto que Jesus manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. Vejam os irmãos, que você não vai encontrar aqui um Cristo abatido, você não vai encontrar aqui o Senhor Jesus Cristo desanimado, mas você vai encontrar Ele convicto, você vai encontrar Ele firme no propósito de ir a Jerusalém. Ele está firme para morrer por nós, Ele está firme para morrer por nós e nos perdoar, mas Ele está firme que vai ressuscitar, e Ele está firme que Ele vai voltar para o Pai, e a sua igreja nascerá ao pé da sua cruz. Glória ao santo, bendito e maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Ele está firme. Lembremos-nos do que Ele disse: o que mais quero, se vim colocar fogo na terra, e o fogo aceso já está. Jesus colocou fogo na terra, e esse fogo chegou até nós aqui neste dia, para a glória do santo, bendito e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Nos regozijemos nele, louvemos Ele, agradeçamos a Ele nesta noite, pelo firme propósito de nos salvar dos nossos pecados. Você foi justificado pelos seus pecados. Eu fui perdoado, justificado pelos meus pecados. Já não está mais sobre mim a sentença da lei, mas sobre mim repousa a esperança da vida eterna. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Temos este privilégio, temos esta alegria, temos este gozo na nossa alma. Regozijemo-nos no Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus é firme em seu propósito de ir a Jerusalém. Toda glória seja dada unicamente ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus Cristo estava tão firme quanto a este propósito, quando, meus amados, aquela multidão vem para prender ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos descrever com clareza que eles vêm com varapaus, eles vêm armados para prender aquele que nunca lançou a mão numa adaga para ferir o seu semelhante. Mas Jesus feria o coração do homem com a sua palavra. Jesus fazia com que a verdade penetrasse no mais profundo do ser daqueles que ouviam. E eles vêm armados até os dentes para prender o Senhor Jesus Cristo. E Jesus olha para aquele povo e diz: por que buscais a mim desta maneira? Porventura não estava eu convosco dentro da cidade, no meio dos templos, nas sinagogas? Era preciso sair assim como quem busca um malfeitor. Jesus permite, Jesus se deixa ser entregue, Jesus se deixa ser levado, ser preso. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados e queridos irmãos, que Pedro, ele arranca da sua espada, corta a orelha de alguém, de um moço que era servo do sumo sacerdote por nome Malco, e ao cortar-lhe a orelha, Jesus olha para ele. Meus irmãos, que coisa extraordinária, gloriosa, não deixando nada interferir no seu firme propósito de ser fiel à vontade de Deus para a sua vida. Ele diz: Pedro, coloque a sua espada na bainha, porque aqueles que com espada ferem, com espada também serão feridos. Pedro, olha o mestre dizendo para o seu discípulo: você não sabe que eu posso orar ao Pai e Ele enviar mais de 12 legiões de anjos? Mas para esta hora eu vim. Jesus está dizendo: eu subi a Jerusalém
para ser entregue na mão deste povo. Eles vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar, e o meu sangue comprará homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações para o nosso Pai, para o meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nesse firme propósito, o Senhor Jesus Cristo, então, a Bíblia diz que Ele manda mensageiros diante de si. A Bíblia diz, diante da sua face, no versículo 52, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Jesus, em sua caminhada, ele precisava repousar pelo caminho. Havia, portanto, uma aldeia logo à frente. Jesus envia mensageiros para ir dizer àquele povo: nosso mestre precisa repousar aqui nesta cidade, para depois continuar caminhando. Mas observem, meus amados e queridos irmãos, que esta aldeia, que a Bíblia não diz qual era, a Bíblia não a identifica, sabemos ser um povoado pequeno, ela não tem, meus irmãos, a mesma atitude desse cara do capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus para fora da cidade, onde Jesus Cristo entra num diálogo com aquela mulher samaritana, onde Jesus prega para ela, onde Jesus salva ela, e ela salva, entra na cidade, anuncia a mensagem e traz toda a cidade para Jesus. Eles vêm e ouvem Jesus, maravilham-se de Jesus, abraçam, no sentido, no aspecto espiritual, abraçam o Senhor Jesus Cristo, regozijam, agradecem por se sentirem privilegiados de receberem o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ali. A Bíblia diz que eles confessam dizendo: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos nele, mas por ouvi-lo, agora sabemos que verdadeiramente é ele. Olhe para cá, por favor. Você já imaginou qual foi o avivamento naquela cidade? Você já imaginou como foi que Jesus pregou lá dentro? Você já imaginou qual foi a obra extraordinária que foi feita naquele lugar? Aquela cidade recebe a Jesus e a sua comitiva, e os seus apóstolos, os seus obreiros, eles entram para aquela cidade. Jesus prega a palavra. Esta cidade é abençoada porque Jesus fora recebido lá. Eles quiseram uma pessoa de Jesus lá, e Jesus prova para aquele povo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias ao bendito nome de Jesus. Quem era mais perdido do que aquela mulher que foi a primeira a receber da água da vida por Jesus? E não há nada mais gostoso do que você beber água quando você está com sede. Aquela mulher estava sedenta pela água da vida. Ela parou de ouvir a Jesus, e Jesus alcançou seu coração com a água da vida, com a palavra que jorra para a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tamanho é o impacto da mensagem de Jesus no coração dessa mulher, que ela que for a fonte para apanhar água, diz-nos a Bíblia agora que ela deixa o seu cântaro naquele lugar e corre para a cidade e diz: porventura não é o Cristo homem que eu encontrei, porque ele tem falado tudo a respeito de mim. Esta mulher se torna uma evangelizadora.
ela se torna uma trabalhadora dentro do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela se torna uma mensageira do Evangelho. Ela busca uma cidade para ouvir Jesus Cristo pregar. O que Jesus espera de mim e de você? Após haver nos salvo dos nossos pecados, Ele espera que nós busquemos alguém para ouvir a sua palavra. Ele espera que busquemos alguém para render aos seus pés. Ele espera que nós façamos algo enquanto é dia. Essa mulher impactada, ela deixa tudo, vai atrás toda a cidade para ouvir o Senhor Jesus Cristo falar. Mas nesta aldeia, tenho ainda mais 5 minutos, mas nesta aldeia, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo envia mensageiros, a Bíblia vai nos dizer que esta aldeia, ela não recebe ao Senhor Jesus Cristo. Vai ficar claro para nós dentro desta passagem que Deus oferece ao homem a oportunidade, mas Deus não coage o homem, Deus não força o homem, Deus não obriga o homem. Veja os irmãos, Jesus chegou e parou junto à fonte de Sicar. A mulher veio, Jesus conversou com ela e ela procurou quebrar ou romper com aquela conversa, mas Jesus ofereceu-lhe da água da vida, e ela queria desta água, ela bebeu e anunciou aquele povo. Ela bebeu porque estava convicta de que a sua alma estava com sede da água da vida, e esse homem que pregava estava fazendo com que a palavra começasse a matar a sede da sua alma. Como já disse, que coisa boa estarmos suados, cansados, estarmos sedentos e encontrar água cristalina, aleluia, e podermos beber. Você bebe um copo, você bebe 2, você bebe 3, você bebe 4 copos de água. Jesus pregou e ela bebeu a água da vida. Então ela conhece que aquela cidade precisa desta água, busca esta cidade, mas esta aldeia tem uma atitude diferente. Mas o Senhor Jesus dá a esta aldeia a mesma oportunidade. Meus irmãos, indiferentemente das atitudes das pessoas, Jesus quer oferecer-lhes oportunidade. O Senhor Jesus Cristo quer que eles saibam que Ele se fez carne e habitou entre nós, viveu nesta terra, morreu por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quer que nós compreendamos que o da esquerda precisa de oportunidade e o da direita também precisa de oportunidade. Mas, irmão, Ele não vai aceitar porque eu conheço Ele, mas o Senhor Jesus Cristo quer que você ofereça para Ele a oportunidade. Jesus, como ofereceu para a cidade de Sicar, para aquela cidade de Sicar, Jesus está oferecendo para esta aldeia. Esta aldeia nunca poderá chegar diante de Deus no juízo final e dizer para ele o seguinte: olha, mas também aquele que era o Messias não passou por lá, e por isso que nós não nos convertemos. A salvação entrou naquela cidade. Aquele que disse em João 7, 37 ao 39, aquele que tem sede, a mim venha e beba, e no seu interior fluirão rios de água da vida. Nenhum desta cidade poderá dizer para o Senhor Jesus Cristo naquele dia: o Senhor não visitou a nossa cidade. O Senhor lembrou de muitos lugares, como Portugal, como Capujal, como esses vizinhos. Como os moradores deste lugar não poderão dizer: o Senhor não fez caso da nossa localidade. Deus plantou igreja aqui para abençoar este lugar, para darmos testemunho, para pregarmos, para andarmos com a Bíblia na mão, para falarmos do Evangelho, para termos uma vida condizente com os ensinos de Jesus, para que eles saibam que nós somos servos de Deus. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor.
oportunidade para esta aldeia, envia-lhes mensageiro, e eles precisam preparar tão somente uma pousada para Jesus, e esta pousada, esta recepção à pessoa de Jesus, poderia ser, meus amados irmãos, o fator que mudaria completamente a vida daquele povo. Mas eles decidiram não receber Jesus. Eles não quiseram receber a pessoa de Jesus. Por uma razão. Porque Jesus Cristo não negocia o seu propósito. Jesus Cristo não negocia o seu plano. Jesus não abre concessão para a vontade do Pai Celestial. Jesus deixou claro, Jesus não tentou fingir. Jesus não disse para eles, se porventura eles perguntarem para onde a gente está caminhando, porque havia problema entre judeus e samaritanos. Jesus não disse para eles, ao procurarem saber, não conte que a gente está subindo para Jerusalém. Não fale para onde é que nós estamos indo. Esse povo aqui, parece que eles até aceitariam Jesus, se o aspecto dele não fosse de quem vai para Jerusalém. Ou seja, se Jesus fosse Senhor e Salvador só para eles. Jesus, meus irmãos, veio para salvar todo ser humano. Essa escola dominical do domingo que passou, eu gostaria de termos chegado à oração do Pai Nosso, mas não foi possível para a gente entender que aquele que recebe a Deus como Pai Nosso, precisa receber não só a Deus, mas também os filhos do Pai Nosso. Porque o Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso, universal, em toda a face da terra. Se você for com a cara daquele homem ou não for, Jesus ama ele. Se você for com a cara daquela pessoa ou não for, Jesus ama ela. Você pode ter tido um problema com ele e com ela. Isso é problema dos mortais. Jesus ama ele assim como ama você. Você vê isso claramente na vida do filho pródigo. Quando o pródigo volta para casa, o moço que ali ficara, seu irmão, chega ao pai, o irmão mais velho, trabalhador. Ele representa os crentes que permanecem dentro da igreja, se sentem no direito de exigir alguma coisa, porque tem anos de profissão, porque chegaram antes dos demais. Quando digo profissão, profissão de fé, porque chegaram antes dos demais. Vejam que Jesus deu ao filho de novamente todas as oportunidades. Mas quando o seu irmão chega e pergunta aos servos do seu pai, que barulho é este? E eles dizem, é o teu irmão que chegou. E o teu pai mandou matar o bezerro cevado, mandou colocar anel na mão dele, mandou vestir-lhe a melhor roupa e mandou calçá-lo com uma sandália nova. Seu pai estava esperando o momento dele, porque tinha tudo preparado para a chegada dele. Assim como Deus sabe que alguém vai chegar aqui amanhã e render aos pés dele. Assim como o Senhor Jesus Cristo sabe que na próxima semana alguém será alcançado por sua graça e misericórdia e será um instrumento na sua mão. E nós estamos aqui há muito tempo, mas o Senhor vai agregando almas, Ele vai trazendo vidas. E aquele moço, quando ele chega para Jesus, ou quando ele chega para o Pai, ele manda chamar o Pai vem e ele fala, Pai, isso é certo, eu estou contigo há tantos anos e o Senhor não me deu sequer um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos, mas este teu filho, ele não diz assim, esse meu irmão, ele diz, esse teu filho não tem nada a ver comigo. Nós somos assim também. Aí o pai ouve ele atentamente, misericordioso como é. Depois de ouvi-lo, diz assim, meu filho, todas as coisas que eu tenho são tuas. Ele está como que dizendo, onde é que eu te privei de algo aqui dentro? É o que Jesus quer dizer para nós. Onde fomos privados de buscar a sua face? Quando é que Ele nos privou de vir à igreja? Quando é que Ele nos privou de dizer, eu quero fazer parte desse departamento, eu quero ser útil para o reino de Deus? Quando é que Jesus nos privou de evangelizar?
Quando é que Jesus nos privou de irmos a um hospital e dizermos para aquele homem, tua vida está chegando ao fim, mas Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Maravilha-me a forma como o pai diz para aquele moço. O pai olha para aquele moço e diz: meu filho, todas as coisas minhas são tuas. Agora, meu filho, era justo alegrarmos, porque este teu irmão, olha como o pai fala para ele: se você é meu filho, ele também é. Eu gerei, eu trouxe à existência, meu filho, este teu irmão estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Veja, meus amados e queridos irmãos, que ainda que nós não venhamos gostar de A ou B, assim como Cristo nos ama, Ele ama esta pessoa. E aqui dentro precisa caber todos nós, para a glória do nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Os irmãos, prestem atenção no versículo 53, e eu vou parar aqui, não dá para chegar ao final. Mas a Bíblia diz que não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Jesus não veio salvar só os judeus, mas Jesus também não veio para não salvar os judeus. Aliás, a Bíblia diz que a salvação começou pelos judeus. Esta cidade deveria ter recebido a Jesus. Eu quero finalizar esta palavra dizendo a nós, igreja do Senhor, aos irmãos que trabalham na área da evangelização, que sejam firmes, que não parem, porque o Senhor quer que a oportunidade seja oferecida. Oh, glória a Deus! O Senhor Jesus Cristo quer que eles tomem conhecimento que Ele veio para salvar a alma. Pode ser anos de evangelização e nenhuma alma render-se aos pés de Jesus. Não interessa. Continuemos a evangelizar. Continuemos a pregar. Continuemos a orar. Continuemos a falar do amor do Senhor nosso Deus. Veja que Jesus passou por aquele lugar. A decisão foi deles. Não receberam o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que esses mensageiros parece que ainda não tinham entendido o caráter da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles oram, e é interessante, porque eles apresentam uma base bíblica. Eles estão em cima de fundamento bíblico. Eles estão dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor não quer, o Senhor permite que a gente ore e peça para que desça fogo do céu e consuma esse povo aí, assim como Elias fez. Eles estão dizendo: o teu servo no passado fez, por que a gente não pode fazer? O teu servo fez porque aquele povo não reconhecia ele como profeta. O Senhor é maior. O Senhor Jesus Cristo olhou, baseando isto no acontecimento passado. Quantas vezes nós queremos nos fazer valer da Bíblia para apresentar coisas, irmãos, que tem a ver com a nossa mesquinhez, tem a ver com a falta de amor existente no nosso coração, tem a ver com a nossa não conversão, tem a ver, meus amados e queridos irmãos, com a nossa não compreensão da obra que Jesus efetuou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus olhou para eles e disse: de que espírito sois? Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvar os homens. Jesus está como que dizendo: eles não são obrigados a serem salvos. A eles hoje foi dada a oportunidade da salvação, mas eles não quiseram. Cada vez que os irmãos vão à feira, uma oportunidade Deus apresenta. Cada vez que você sai à rua, entrega um folheto, uma oportunidade, Deus está dando para alguém. Se eles recebem ou não recebem, você não pode sair do evangelismo contrariado, revoltado, dizendo: Deus podia matar essa praga desse povo. Que não converte é não saber o que é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então diz-nos a Bíblia, meus amados e queridos irmãos,
que eles foram para outra aldeia. A Bíblia não diz qual é, mas a outra recebeu Jesus. Haverá quem não recebe, mas haverá quem recebe. Não desanima pelos que não recebem, pelos que às vezes te enxotam, pelos que às vezes te entristecem, pelos que às vezes viram as costas, mas se alegre, porque haverá quem receberá a palavra da vida eterna. E é isto que Deus quer que nós façamos. Deus seja louvado para sempre. Deus abençoe profundamente a sua vida. Deus dê graça aos nossos irmãos, porque Deus aumente o número daqueles que se envolvam com a evangelização. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.